Deus. Vamos ler hoje capítulo 21 do livro de Atos, a partir do verso 33. Eu inicio lendo do 33 ao 40. Atos 21, 33. Verso 33 diz: O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, não conseguindo ele saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. Então ele ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: eu posso te dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você aquele egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: não, eu sou judeu. Eu sou cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Até aqui só. Vai entendendo aí o tamanho da profundidade, né? Daquele jeito, é verdade. Eu me lembrei agora que certa feita eu estava num grupo de estudo na faculdade e um grupo de estudo assim de pessoas que não eram, obviamente, enfim. Mas uma pessoa se levantou com todos os argumentos possíveis, né, um grupo, uma faculdade, um lugar de ciência, para dizer o quanto a igreja era nociva na leitura dele, a partir de coisas que Paulo defendia, né? E aí eu tive que levantar e falei: olha, me desculpa, mas você não sabe o que você está falando, né? E aí, assim, eu acho que nós vamos ter esse aprofundamento, entende? Nós vamos saber, nós vamos ter situações na nossa vida que nós vamos ser questionados e nós temos que dizer: não, não é bem assim, né? E por isso é tão importante isso que nós fazemos aqui, tá bom? Eu preciso encerrar hoje com vocês esse momento do apóstolo Paulo em Israel. São os seus últimos momentos. Paulo ficou mais de 3 anos em Israel aqui nesse texto, nesse momento, e eu preciso só discorrer sobre ele para que você compreenda o que vai acontecer a partir daqui, tá? Talvez essas narrativas, quando são mais históricas assim, nós estamos acostumados com pregações, né? Elas talvez sejam meio chatas, mas eu preciso ler com vocês isso, tá bom? Elas são fundamentais para a gente entender, sobretudo aqui em Atos e nas cartas, o contexto onde se construiu a nossa fé. Porque coisas que você crê hoje com tanta convicção foram construídas aqui a partir desse trabalho. Né? Por exemplo, você sabe que você não é salvo por obras, mas por fé e graça, isso está construído aqui. Essas coisas precisam ser construídas e entendidas para que você possa, então, defendê-las, tá bom? Quando nós estamos lendo as cartas de Paulo, você vai ver como esses detalhes que nós estamos aprendendo aqui vão dar todo sentido à nossa leitura lá, porque a nossa leitura lá das cartas não vão ficar vazias, né? Ele escreveu as cartas nesse contexto todo e nós vamos depois pensar nisso, tá bom? Aliás, como testemunho pessoal, eu começo a dizer para vocês que muitos nós que existiam na minha cabeça com relação a alguns momentos, sobre alguma compreensão, assim, existiam alguns nós, eles estão sendo desatados com a leitura que nós estamos fazendo, tão detalhada de Atos, assim, tem me elucidado muitas coisas, tantas coisas que eu já li, mas ficam sempre nós, né, e eles estão desatados graças a Deus, amém? Mas semana passada nós vimos que Paulo está no final ele acabou a sua 3ª viagem missionária, ok? Acho que está claro isso. Eles e seus companheiros voltaram e chegaram finalmente em Jerusalém, né, na sua volta, apesar de todos os apelos em contrário. Nós vimos que várias oportunidades, discípulos, todo mundo tentando tirar da cabeça de Paulo essa decisão louca de ir para Jerusalém. Não vá, Paulo, não vá. Jerusalém, então, nós vimos, é o núcleo, é o centro de toda a oposição do ministério de Paulo, né? Inclusive porque se Paulo começou a sua jornada pregando e ensinando judeus, convencendo judeus, como ele, que era também judeus, a receber Jesus, é isso que ele fazia nas sinagogas, pelo mundo inteiro, é exatamente entre os judeus que vai haver a maior oposição a tudo que Paulo vai fazer, ao trabalho dele. E por isso, ir para Jerusalém não é o que nós chamaríamos de uma boa ideia, né? Mas, enfim,
com certeza Paulo estaria ali sob o risco de morrer. Né? Vocês vão ver hoje mais do que nunca isso. Várias pessoas tentaram fazer mudar de ideia, mas Paulo está decidido, ele vai. Nem que eu tenha que morrer, ele disse, né? Nós lemos. Afinal, também, de Jerusalém está vindo a segunda grande oposição ao ministério de Paulo. E essa segunda oposição é nada mais do que da liderança da própria igreja que está em Jerusalém. Né? Então, Paulo tinha duas grandes frentes. Né? O coração duro de judeus que não queriam receber e por isso queriam atacá-la a todo tempo, e a liderança da igreja de Jerusalém. Essa liderança sob o comando de Tiago, nós vimos isso semana passada, tinha participação de todos os outros apóstolos, Pedro devia estar aqui, João, enfim, todos os outros, e todos eles, óbvio, judeus, de origem judaica. Então, para a liderança, é uma coisa que você precisa entender nessas leituras, para a liderança da igreja cristã de Jerusalém, ainda não era possível neste momento, entender a salvação que Jesus podia dar fora dos limites do judaísmo. Isso vai ter que ser construído, eu já falei isso para vocês lá atrás, lembra? Mas neste momento não dá para entender como é que pode ser salvo por Jesus Cristo se você não for judeu. Isso é um problema, e é o que Paulo vai tentar construir nas cartas. Nós vimos que, aliás, isso é fundamental para você entender, por exemplo, que a carta de Romanos é isso inteira, tentando construir isso. E depois nós vamos falar disso. Mas nós vemos que Paulo, então, encontrou Tiago e os demais, e eles não aceitam a pregação de Paulo. Essa é a verdade. Eles não aceitam Paulo dizer que o Senhor veio para os gentios tanto quanto para os judeus. Eles têm uma dificuldade enorme com isso. Eles até toleram, né? Na fala de Tiago, nós vimos que eles toleram, mas eles não aceitam. E eles dizem que para Paulo ser assim mais aceitável, mais palatável, ele está em Jerusalém, ele está talvez sob perigo. Para ele ser mais palatável para os judeus, ele tinha que participar no templo de um ritual de purificação judaico, junto com 4 novos convertidos da igreja. Né? Isso nós vimos, lembram disso, né? Mesmo se tornando cristãos, eles ainda passariam por rituais de purificação da lei judaica. E esse aqui era o drama que nós falamos desses primeiros 70 anos, então, da igreja, tá? Esses primeiros 70 anos é isso, que essa igreja que ainda vivia sob as barbas do judaísmo. Quando você lê Atos 3, Pedro e João subindo ao templo para orar, 2 apóstolos, para orar a terceira oração do dia, um hábito judaico, onde eles oravam no templo de Jerusalém, quer dizer, essa igreja que vivia ainda sob as barbas do judaísmo, esses primeiros 70 anos. Mas Paulo cede. Né? Paulo cede, nós vimos semana passada, que ele cedeu ao ritual, ele foi, porque para ele o que importava era, na verdade, ganhar tantos quanto fosse possível. Né? Então Paulo vai, eu vou vir aqui, eu vou falar de Jesus para esse povo aqui, nem que eu tenha que passar por isso. Mas o texto diz que durante o cerimonial de purificação, que durava 7 dias, Paulo foi reconhecido no templo e começa o martírio dele ali entre os judeus. Lembram disso que nós vimos semana passada? Terminamos a nossa leitura vendo essa multidão, alguns judeus da Síria, né, da Ásia, que tinham reconhecido ele, agarraram Paulo no meio da multidão, e furiosos se lançaram contra Paulo, prenderam e começaram a espancá-lo no meio da multidão. E com certeza Paulo aqui só não morreu, porque ele ia morrer aqui espancado, porque um oficial romano, em meio àquela balbúrdia toda, juntou uns soldados e foi lá acabar com a confusão, senão ele teria morrido. Você vê a gravidade do problema aqui. Hoje nós iniciamos a nossa leitura exatamente aqui, neste momento, só para você ir construindo comigo aqui. O oficial romano, então, mandou prender Paulo, porque ele queria saber quem é esse cara, né? Quem é esse sujeito que tem tanta raiva? O povo inteiro, a cidade virou por causa desse homem. Ele queria saber quem ele era, qual a razão de tanto ódio, a confusão grande ali. Cada um falava uma coisa, diz o texto, e outro falava outra coisa, uma confusão, uma gritaria, e o comandante não conseguia entender o que estava acontecendo, o que foi que ele fez, por que isso tudo? E manda levar ele para a fortaleza, manda levar ele para a cadeia. Prende ele lá na fortaleza, né? Isso que aconteceu aqui, nós estamos lendo. E o texto diz que quando chegou nas escadas, observa a cena comigo, vai construindo. A violência aqui era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Eles iam despedaçar Paulo ali, se deixasse. E os soldados então carregaram. A multidão ia gritando o quê? Acaba com ele, mata ele. Né? Vocês imaginem uma multidão de gente fazendo isso aqui. Veja que realmente estar em Jerusalém aqui era um grande perigo. O ódio é tão grande aqui. Quando Paulo estava sendo levado, ele se dirigiu ao oficial romano, e lembra que eu falei para vocês lá atrás, quando eu falei de Paulo, que ele era um homem culto, ele era um homem de uma estrutura. Ele se dirigiu ao comandante romano, falando com ele em grego. E aí, ele falou, posso falar com o senhor? E o homem falou, você fala grego, rapaz? Você fala grego? Espantado. Sei que você era aquele egípcio que dizem que anda fazendo confusão aí no deserto, juntando o povo aí. Paulo disse, não.
Eu sou judeu. E eu sou judeu e mais, eu sou natural de Tarso, uma grande cidade do Império Romano, ou seja, eu sou cidadão romano e eu quero falar com o meu povo. Aqui que eu li com vocês, que tempo o oficial romano, eu acho aqui que ele não entendeu muito bem. Eu acho que ele está pensando que isso aqui é conversa de Paulo para tentar se livrar da situação. Está dizendo que é cidadão romano, esse cara está com lorota. Mas ele permite que ele fale ao povo, diante daquela confusão lá. Aquela confusão, a multidão tomada de ódio. Da escadaria, Paulo levantou a mão, em direção a todos, para quê? Para que todo mundo ouvisse. E eu queria dizer para você aqui, lógico, eles poderiam até ouvi-lo, eles poderiam, como realmente, mas respeitar o que ele ia dizer era mais difícil. Eles podiam até ouvi-lo, mas considerar o que ele tinha para dizer era mais complicado. Então, Paulo precisava chamar a atenção do povo, precisava chamar a atenção dos judeus. Então, ele faz o quê? Falou com todo mundo em aramaico, que era a língua falada no tempo de Jesus, no tempo da primeira igreja. Eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Então, observa o nível da envergadura, né? E nós chegamos aqui no capítulo 22. O discurso de Paulo aqui, eu vou ler só um pedaço dele, para não ser longo, tá? Paulo, da escadaria, ele começou a falar em aramaico, todo mundo se calou, ficou olhando para ele, e ele falou, irmãos, versículo 1 do capítulo 22, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Ele quis se defender diante de todo mundo. Quando ouviram eles falando em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Ele conseguiu chamar a atenção deles. Está escrito aí, né? Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados. Lembra do Gamaliel? Nós vimos capítulo 12. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês é hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote de vocês e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas de Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. E ele diz, por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Até aqui só, não vou ler tudo. Mas aqui Paulo narra minuciosamente todo o processo, quando Jesus alcançou ele, que nós já lemos no capítulo 9. Paulo vai dar o seu testemunho para os judeus. E na ocasião, como o Senhor disse a Paulo, o que ele deveria fazer. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que tudo que ele estava fazendo era por ordem de quem? De Jesus o Nazareno. Foi ele que me mandou, eu que estou sobre ordem aqui. E que essas ordens, aí Paulo vai continuar, eu vou só comentar com você aqui, foram transmitidas a ele por um sujeito chamado Ananias, lembram lá? Quem estava comigo lembra? Chamado Ananias, um homem que Paulo diz era um judeu piedoso, era um homem cumpridor da lei de Moisés e era muito respeitado por todos os judeus de Damasco. Paulo está dizendo aqui, veja bem, Paulo está amaciando o negócio um pouco, ele está diante de judeus enfurecidos, e ele está tentando dar, porque ele está dizendo aos judeus que ele não está fazendo porque ele quer, sem direcionamento, porque, inclusive, não foi só, mas foi um judeu piedoso, homem cumpridor da lei de Moisés, que transmitiu a ordem a ele. Observa, lê aqui comigo, Paulo está dando uma floreada, olha o versículo 13, Paulo diz assim, Ananias, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele me disse, o Deus dos nossos antepassados, olha o que Paulo fala aqui, presta atenção, o Deus dos nossos antepassados te escolheu, Paulo, para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. Agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quer dizer aqui, mais ou menos. Não foi bem isso que nós lemos lá no capítulo 9. Entenda isso aqui, não foi bem assim que Ananias falou. Se você voltar no capítulo 9, o que Ananias falou assim? Irmão Saulo, verdade, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Só isso que Ananias falou. Mas Paulo está diante de uma situação, então ele está querendo, ele foi nesse momento, ele está dizendo que um judeu, como eles, Ananias, disse-lhe que foi o Deus dos seus antepassados. O que Paulo está falando aqui? Foi Jesus? Não, espera aí.
Ele está deixando claro aqui, lógico que foi Jesus, lógico que foi Deus, mas ele está dizendo que o Deus dos seus antepassados, ou seja, quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que vocês tanto seguem, tanto amam, foi ele, o Deus dos judeus, que escolheu, que me escolheu e mandou que eu testemunhasse para todos os homens. É o Deus de vocês que me chamou e mandou fazer isso. É isso que Paulo está fazendo. Observe aqui o tamanho. Ele está tentando dizer para aquela turba enraivecida ali que tudo que ele estava fazendo era ordem pelo mesmo Deus deles, inclusive deles, e realmente era, né? Nós sabemos disso. Mas Paulo está dando a face, mostrando o quanto ele estava enganado. Ele evita dizer que foi Jesus que mandou, né? Ele diz que foi o Deus dos seus antepassados, porque aqui para aquele povo falar em nome de Jesus era mais complicado ainda. Entende aqui? Então Paulo está tentando. Veja o verso 17. Ele diz assim, ó: quando em uma ocasião eu voltei para Jerusalém, estando eu a orar no templo, eu caí em êxtase, e eu vi o Senhor que me dizia, aqui ele atacou de Isaías, eu vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, esses homens sabem quem eu sou, eles sabem que eu ia na sinagoga e de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas de todos os que o matavam. Então o Senhor me disse, Paulo, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Entenda isso aqui, olha o que Paulo está dizendo. Aliás, ele está dizendo um negócio complicado. Ele disse que na ocasião, depois que ele se converteu, ele voltou para Jerusalém, realmente ele voltou para levar a oferta lá. Mas ele disse que ele estava no templo de Jerusalém, orando a Deus, e lá ele teve um êxtase, e ele viu o Senhor, ele viu o Deus dos antepassados, foi o mesmo momento de Isaías, ele viu o Senhor, e o Deus dos antepassados do judeu, mandou ele embora de Jerusalém imediatamente. Por quê? Porque os judeus são obstinados, e eles não aceitariam a pregação de Paulo ali, ainda que fosse Deus. É isso que ele está dizendo, sim ou não? É isso que ele está falando, afirmando aqui, e ainda, ele diz assim, eu tentei argumentar, porque eu disse, Senhor, esse povo me conhece, eu vou falar com eles, mas eles sabem quem eu sou Paulo, eles sabem que eu era um perseguidor da igreja feroz, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, eles sabem que eu prendia, eu matava, quando mataram Estevão, tua testemunha, fui eu que mandei tudo, eu estava lá, eles não vão me rejeitar não, Deus, é isso que ele está dizendo. Eles não vão me rejeitar, mas o próprio Deus dos antepassados disse, não, Paulo, vai embora, eu enviarei para longe dos judeus, vá pregar para os gentios. Quer dizer, Paulo está transferindo para Deus todo, e realmente ele não está mentindo em nada, mas ele está dizendo isso para judeus. Então observa a profundidade do que ele está falando, quer dizer, Paulo está tentando dizer que foi Deus que mandou ele para os gentios, isso que incomodava tanto, e pior, ao mesmo tempo ele está dizendo que foi o próprio Deus que disse para Paulo para ele não ficar entre os judeus. Não adianta pregar para esse povo porque eles são obstinados, quer dizer, isso que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, Paulo está comprando uma briga e não é das pequenas. Uma briga muito feia aqui. Aí ele conseguiu deixar o povo doidão, porque a sua afirmação é muito complicado. O Deus vê que vocês são obstinados e ele diz para eu ir embora. Quem está rejeitando? Deus. Isso é muito complicado, mas Deus que mandou ele então ir pregar a salvação aos gentios. Olha a briga que ele comprou. Veja o verso 22. Leia comigo. Diz assim, ó, a multidão estava ouvindo Paulo até esse momento, até que ele disse isso. Versículo 22. Então todos levantaram a voz e gritaram, tirem esse homem da face da terra, porque ele não merece viver. Entende aqui? Eles já estavam odiando Paulo. Paulo abandonou o judaísmo para debandar para o lado de Jesus. Estava pregando salvação para esses gentios odiados. Agora o ódio aumentou. Veja o verso 23, o povo está doido de vez. Então, eles gritando, tirando as suas capas, os judeus, lançando poeira para o ar, virou uma confusão. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Vamos interrogar esse cara, vamos bater nele até ele falar. Mas olha que virou, o negócio descontrolou depois que ele falou isso. Essa afirmação de Paulo é complicada demais. Vocês entendem isso? Imagina a confusão e os judeus descontrolados, enfurecidos com Paulo. Veja o verso 24. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ele estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado e condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que o senhor vai fazer?
esse homem é cidadão romano. E o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, me diga, você é cidadão romano? E ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um preço alto por minha cidadania. E Paulo respondeu, pois é, eu tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo saíram imediatamente e se retiraram, diz o texto aí. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, então trouxe Paulo para apresentar a eles. Observa aqui para você entender esse momento. Vejam que um título de cidadão romano aqui era um negócio que era concedido, mas era um negócio desejado. Por quê? Ele conferia alguns privilégios. Era um cidadão de Roma, é o dono do império, quer dizer, ele faz parte da cidadania de Roma, ele não é qualquer um. O comandante romano disse que ele precisou comprar o título dele, era muito caro. E ele pagou uma grana boa, provavelmente nós não sabemos onde ele nasceu. Talvez tinha um mercado negro lá que vendia títulos de cidadão romanos, aí não tem, né? Não tem tantos. Não sei, talvez por isso, mas veja, quando Paulo disse lá atrás que ele era da cidade de Tarso, lembra que ele falou, eu sou judeu da cidade de Tarso, eu acho que ele não levou muito a sério, esse picareta está querendo se livrar aí do problema, e agora ele está muito preocupado em saber que Paulo realmente era um cidadão romano, e se ele fosse, ele não poderia de jeito nenhum ser tratado de qualquer forma. Imagina ser torturado, ser açoitado, imagina. Por isso ele diz, o meu título custou caro. Pois é, Paulo, pois o meu foi de graça. É isso que Paulo diz para ele, quer dizer, os que iam interrogá-lo retiraram-se e o próprio comandante ficou complicado pelo que ele estava. E os romanos então ficaram com medo. O texto diz que libertaram Paulo, mas entenda uma coisa, soltar Paulo no meio daquela multidão significava o quê? Morte. Então ele ainda manteve Paulo ali e fez o quê? Chamou a liderança judaica, chamou o sinédrio, o sumo sacerdote, os fariseus e saduceus. E vão então me dizer o que vocês têm contra esse homem. Colocou Paulo ali. Capítulo 23, verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, então disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Olha isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou cumprindo a ordem de Deus. E isso foi uma afronta. Eu estou cumprindo o meu dever para com Deus. Isso custou a ele um tapão na cara, né, na boca. Versículo 3. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? E os que estavam ali falaram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote. Diz, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois na lei está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no meio do sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e eu estou aqui sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Esse Paulo é de uma astúcia que vocês não têm noção. Porque a situação é confusa de novo. Vocês precisam entender a astúcia disso aqui, o tamanho que ele está sendo elaborado. Ele desobedeceu a lei que proibia falar mal de uma autoridade do povo. Mas Paulo, para desviar o foco, ele muda o rumo do negócio. Ele muda o rumo para uma discussão interna. Ele conhecia muito bem tudo aquilo ali. Em Israel, existiam dois grupos religiosos, os mais fortes e os maiores. Os fariseus, conhecidos de Jesus, e os saduceus. Aliás, os sacerdotes e o sumo sacerdote eram da linhagem dos saduceus. Esses são os dois grandes grupos ali. Os dois dividiam a liderança religiosa, mas os dois tinham convicções religiosas distintas, convicções teológicas distintas sobre alguns assuntos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Paulo era de formação de fariseus, e ele conhecia muito bem aquilo, ele conhecia inclusive os saduceus. E um ponto de divergência entre esses dois grupos era sobre a ressurreição dos mortos. Porque saduceu não acreditava em ressurreição dos mortos, não acreditava em vida depois da morte, não acreditava em anjo, não acreditava, mas fariseu acreditava. Então essa era uma divisão. O que Paulo faz? Ele disse que estava sendo ali julgado, tudo aquilo, levou um tapa na boca, porque ele era fariseu e ele acreditava na ressurreição.
Paulo está ali para ser acusado por quem? Pelo Sinédrio. Mas observe, quem é que está ali junto para querendo saber? O comandante romano. O que Paulo vai fazer aqui? O comandante que queria entender as acusações. Paulo vai com certeza aqui tentar desqualificar o Sinédrio. Diante de quem? Diante do comandante romano. É maravilhoso isso aqui. Ele vai desqualificar o Sinédrio e, consequentemente, as acusações. Para dizer, se eles estão com um problema teológico comigo, que sou fariseu, esse é o problema, por isso que eu estou aqui. Por isso, as acusações que pairavam sobre ele eram teológicas. E Paulo aqui vai tentar causar confusão, usando exatamente as divergências teológicas, e conseguiu. Veja o verso 7. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia virou uma confusão dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, não há anjos, não há espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, em alta voz, dizendo: nós não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou algum anjo não falou com ele? Quer dizer, os fariseus começaram a defender Paulo. Olha que astúcia aqui. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força por meio deles, levando Paulo de volta para a fortaleza. Pronto, Paulo conseguiu. Observa, a confusão está armada, as teologias entram em conflito, coisa que a gente crente conhece bem, né? Discussão teológica a gente adora, né? Ficar brigando. E aí Paulo conseguiu desqualificar diante do comandante os seus acusadores. Quer dizer, com a confusão, Paulo é retirado, vai para a fortaleza, e ele precisa ser libertado. Mas aqui, deixar ele livre. Mas deixar ele livre seria assinar sua sentença de morte. Né? Veja o verso 11. No meio de todo esse sofrimento, essa dor, vem aquele que chamou. E ele diz assim, ó: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Paulo, coragem. Coragem. Porque assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você vai ter que testemunhar em Roma. Ou seja, você não vai morrer. Glória a Deus por isso. Deus é bom, não é? Maravilhoso, né? O Senhor veio ao lado. O Senhor sempre vem. Esse aqui é o cuidar de Deus. O cuidar do Senhor é maravilhoso. Coragem, Paulo. Não se preocupe, não, porque não se esqueça, é lá em Roma que eu quero que você testemunhe meu nome. Meu nome vai ter que chegar lá, em Roma. Foi essa promessa que ele fez antes de morrer na cruz, sim ou não? Pois é, o Senhor fala: calma, quem prometeu foi eu. Verso 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam nada enquanto não matassem Paulo. Mas mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que façam Paulo comparecer diante de vocês de novo, com o pretexto de obter mais informações exatas sobre o seu caso. Nós estaremos aqui prontos e nós vamos matá-lo antes que ele chegue aqui. Queriam planejar uma emboscada para matar Paulo. O ódio aqui não é pequeno, e eles vão jejuar, sob pena de maldição, enquanto Paulo não morra. Eles combinam, e para inventar uma desculpa aqui, enfim. Versículo 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo. Paulo chamou os centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante, e ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, me chamou e pediu-me que eu trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que é que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas sobre ele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Quer dizer, o plano foi descoberto. Versículo 22. O comandante despediu o rapaz e disse: não diga nada a ninguém do que você me contou. Mandou ele para casa. Então ele chamou 2 centuriões e falou: prepara aí um destacamento, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, e vão para Cesareia essa noite, de noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Está ficando famoso, né?
leve ele ao governador. O comandante escreveu uma carta e aí explicou tudo o que estava acontecendo. Esse é um cidadão romano e nós estamos querendo saber por que estão acusando. Eu levei ele diante do Sinédrio, eu descobri que ele estava sendo acusado de questões acerca da lei deles. Ou seja, eu não posso julgar isso. É isso que ele diz na carta. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que tinha uma cilada contra ele, enviei imediatamente a Vossa Excelência e ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Quer dizer, ele mandou para o governador julgar. O governador está na Cesareia, no litoral, lá, lembra de Cesareia, onde está lá, né, onde Cornélio? Pois é. Paulo está virando aqui um caso de Estado, né? Ele é levado ao governador nesse momento, com instruções para que ele julgue, porque, óbvio, cidadãos romanos não podem ser julgados por outros povos do império, só por cidadãos romanos. E aí o governador Félix, então, é indicado para julgar, vai montar um tribunal ali. A questão para os romanos é: pode um cidadão romano ser julgado e condenado por questões teológicas judaicas, por leis religiosas dos judeus? Não. Vocês lembram quando Jesus Cristo foi acusado? O que acusaram ele? Ele estava ferindo as leis judaicas. É a mesma acusação, mas não pode matar. Paulo é um cidadão romano, ele não pode estar sujeito. Versículo 31. Cheguei aqui, os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo. Durante a noite, chegaram em Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele, voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou em Cesareia, deu a carta do governador ao governador e entregou Paulo nas mãos dele. O governador leu a carta, perguntou de onde ele era. Paulo informou que ele era de Tarso e disse: eu vou ouvir o seu caso quando chegarem aqui os seus acusadores. E mandou Paulo ser mantido sob custódia aonde? No palácio do rei Herodes. Né? Vai achando. Veja aqui, quer dizer, o cara já está morando em palácio aqui, né? Está frequentando, dormindo em palácio. Bom, eu vou resumir esse final quase aqui um pouco para vocês, para não ficar cansativo. Bom, Paulo, esse final desse tempo aqui, a partir daqui, quer dizer, vai ter um finalzinho aqui que nós vamos tentar construir rapidamente. Paulo vai começar a sua quarta viagem, quarta e última, derradeira viagem. Aquela viagem maravilhosa, aquela viagem que eles naufragam, e nós vamos, isso é bem bonito, é bem teológico, isso nós vamos entender. O governador decidiu, então, não julgar Paulo, até que cheguem os líderes judaicos ali. Diz o texto que 5 dias depois eles chegaram, o Sinédrio chegou, e eles vieram não sozinhos, trouxeram um promotor de acusação, trouxeram um advogado, um cara, o melhor, o the best. E o cara chegou lá, o advogado chegou e colocou todas as acusações que ele tinha contra Paulo ali, e apresentou a causa judaica. Eles dizem assim: Paulo, esse homem é um perturbador da nossa vida. Olha, senhor governador romano, nós vivemos aqui em paz com Roma, nós estamos felizes, nós estamos bem, nós vivemos tranquilo aqui. Esse homem é um perturbador e ele está acabando com a nossa paz aqui, e aliás ele está acabando com a paz de todos os judeus do mundo, do Império Romano. Essa é a acusação que ele faz aí. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, ele diz. É um tal de Jesus, ele tentou até profanar o templo de Jerusalém, então nós prendemos, quisemos julgar ele, mas o comandante Lísias lá interveio, né? Veja, tem um tribunal montado aqui, e com o tribunal montado, lógico, a defesa vai ter que ser feita, Paulo vai ter que se defender, né? Paulo vai se levantar, e Paulo se levanta e ele diz mais ou menos assim, diante dessas acusações, diante do advogado, ele diz assim: olha, eu estou aqui em Jerusalém mesmo, eu vim para Jerusalém, sabe para quê? Para fazer minhas orações. Apóstolo Paulo se defendendo. Eu vim aqui para orar, eu vim aqui para cumprir as minhas obrigações, para adorar a Deus. É por isso que eu vim aqui. Esses acusadores não me viram discutindo com ninguém. Paulo diz: eu não incitei confusão nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nada do que eles estão dizendo é verdade. Eles não podem provar nada contra mim, é isso que Paulo diz, e é verdade. Eu adoro ao Deus dos nossos antepassados, eu adoro ao mesmo Deus dele, só que eu sigo Jesus. Ué, o nosso Deus é o mesmo. É isso que Paulo diz. Eu creio na Torá. Ele diz: eu creio nos profetas. Eu leio os salmos. E eu tenho em Deus a mesma esperança que tem os judeus. Eu também sou judeu. De onde haverá o quê? Olha como Paulo sem vergonha. Ressurreição tanto para os justos como para os injustos. Ele volta para a ressurreição. Ele não é besta. Ele volta para discutir que é por causa disso. E não tem nada a ver, né? Lógico que não. Minha consciência está tranquila. Eu vim para Jerusalém então somente para trazer as minhas ofertas na festa de Pentecostes. Só para isso. Vim para Jerusalém para adorar a Deus, como todo mundo está fazendo, sem me envolver em tumulto nenhum. Não causei confusão nenhuma. E não é mentira, é verdade, né?
É verdade. Mas alguns judeus lá da Ásia, ele diz, que aliás devia estar aqui, esses caras de cachorro deviam estar aqui, não estão, diante do Senhor, foram eles que me acusaram, sem ter nada contra mim. Isso que ele fala diante do... Então, assutamente aqui, Paulo mantém as acusações no negócio da ressurreição, nas questões teológicas. Porque ele diz, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crimes que encontraram em mim. O que foi que eu fiz quando eu fui levado perante o Sinédrio? A não ser que eu tenha sido esse. O quê? Quando me apresentei lá no Sinédrio, eu disse, por causa da ressurreição dos mortos, que eu estou sendo julgado e condenado por eles. Só se foi isso, Eu acredito em ressurreição. Esse é o motivo de tanta raiva. Paulo sabe que os romanos não vão condenar um cidadão romano por questões teológicas e religiosas de nenhuma nação. Ele sabe, ele não é besta. Paulo é inteligente. E assim permanece dizendo que aquele ódio todo é porque ele acreditava e pregava algumas coisas que a liderança judaica não aceitava. Essa questão de ressurreição. E a Bíblia diz que o governador Félix, aqui diz um detalhe interessante, que ele conhecia muito bem os do caminho. Ele conhecia os seguidores de Jesus, o governador. Ele sabia deles. Ele conhecia bem os que professavam o nome de Jesus. E ele fez o quê? Adiou o julgamento. Ele não julgou na hora. Mandou todo mundo para casa. Versículo 22, capítulo 24, versículo 22. 24, 22 diz assim, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos fossem ali ajudá-lo e servi-lo. Paulo vai ganhando umas regalias aqui. Esse Félix aqui é o típico político que você conhece. Desse, típico. Parece... Aqui o texto diz que a mulher dele, a tal de Drusila, ela tinha admiração pelos cristãos. Ela era judia e ela admirava a pregação, ela admirava tudo que era feito. Mas ele é o típico político. Veja aqui, eu li 22, 23 vezes a sequência do que eu li. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo para ouvir falar sobre a fé em Cristo Jesus. A mulher se interessava. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, tá bom por enquanto, pode ir embora. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, presta atenção aqui, esperasse que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que lhe mandava buscar frequentemente para pedir uma graninha para ele, para libertá-lo. Típico. Passados 2 anos, olha, Paulo ficou um tempo aqui. Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix manteve Paulo na prisão. Veja, o cara que é corrupto, queria que Paulo pagasse pela sua liberdade, os canalhas de sempre, e ele perdeu a eleição, Ele foi afastado, outro assumiu, um tal de Festo. Capítulo 25, estamos andando rápido hoje. No capítulo 25, só para você entender, o governador novo vem para Israel e de cara ele vai para Jerusalém. Ele não fica ali na Cesareia. E lá ele encontrou o Sinédrio. E lógico, o Sinédrio chamou ele e as acusações contra Paulo ao governador novo, para ele tomar posse. Eles pediram para Félix, traga ele aqui para Jerusalém. Mas lógico, o que eles queriam? Tentar matar Paulo no caminho de novo. Traga ele para cá. E aí, o que acontece? O governador diz assim, Paulo está preso lá em Cesareia, mas eu estou indo para lá. Então faz o seguinte, vão vocês comigo e apresente ali as suas acusações e me diga se ele realmente fez algo de errado. Não vou trazer ele para cá. Os líderes, diz o texto, desceram na frente do governador, foram antes. Chegaram, quando o governador chegou, já estava lá. Ele então rapidamente convocou o tribunal, chamou todo mundo, trouxeram Paulo e quando o texto diz, ele chegou ali, Paulo, aglomeraram-se ao redor dele, acusando, sem nenhuma prova, diz a Bíblia. Versículo 8 do capítulo 25. Já encerro aqui a nossa leitura, tá bom? Então Paulo fez sua defesa. O que Paulo diz em sua defesa? Eu não fiz nada de errado contra a lei dos judeus. Contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou para Paulo, você está disposto a ir em Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? E Paulo respondeu, eu estou agora diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como o senhor bem sabe. Se de fato sou culpado de ter feito alguma coisa que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem direito de me entregar a eles. Eu apelo a César.
Ele fez um apelo a César. E aqui nesse apelo significa o quê? Só César pode julgar. Só Roma. Ele dá um ponto final no negócio. Então, Paulo sabe que os judeus não têm julgamento aqui. Entre os judeus não tem julgamento, tem morte, né? Ele já está condenado. Se ele for levado, eles vão matar, então. E assim ele exerce o seu direito de apelar a César. E aqui começa, vai ainda ter um interregno aqui rapidinho, que a gente vê semana que vem, mas aqui começa, então, e vai ter a quarta viagem, porque Paulo, então, como ele apelou, o que Festo falou? Bom, você apelou a César, então a César você irá. E aqui, ele vai ser levado de barco, como prisioneiro ainda, para Roma. E lá vai acontecer grandes coisas. E no caminho, aliás, tem grandes coisas que nós vamos meditar aqui. E vai ser levado para Roma por quê? Porque é exatamente o que o Espírito Santo de Deus mandou fazer. É isso que vai ter que acontecer. Amém? Então, esse é o caminho que Paulo vai, e nós vamos meditar agora, daqui para o final do ano, sobre isso. Vai iniciar a quarta viagem missionária de Paulo, mas isso é um assunto que nós vamos ler semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Então, que nós possamos, assim, entender essa passagem de Paulo, ela está cheia, essas acusações que pairavam sobre ele, continuou e estão nas suas cartas. E nós vamos entender isso quando nós vamos ler. Cada palavra dessa, Paulo vai se defender, ele vai dizer sobre a questão dos gentios, da lei de Moisés, ele vai dizer o homem que vive, primeiro momento da carta aos Romanos, o homem que vive sob a lei, segundo momento da carne, o homem que é liberto pelo Espírito. Né? A letra mata. Por que ele fala que a letra mata? Essa lei mata, mas o Espírito vivifica. Enfim, nós vamos entender todo esse momento, esse contexto vai ser construído teologicamente quando nós vamos ler as cartas. Mas é importante que você se aposse disso, amém? É importante que você entenda tudo isso. Quando você for ler, obviamente, quando você for meditar, trazer uma palavra, é importante que isso esteja em nós. Nós compreendamos claramente as razões e as motivações que movem isso aqui, porque isso é a base de tudo que nós queremos, da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Entenderam? Está claro esse momento? 3 anos, mais de 3 anos da vida de Paulo aqui, tá bom? E semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos